Vamos lá, começar minha aula. Sou Ricardo, R2 de Cirurgia Oncológica do Hospital de Câncer Araújo Jorge. Essa aula é referente ao estágio de Oncologia Torácica. Bom, essa imagem coloquei ela para iniciar falando um pouco de anatomia e fisiologia pulmonar. Então, os dois pulmões eles vão flutuar na cavidade pleural e vão ser recobertos por uma fina lâmina de líquido ultrafiltrado do plasma. E, bom, essa fina lâmina de líquido ultrafiltrado do plasma, que vai ser o líquido pleural, ele vai envolver e vai estar entre a pleura visceral e a pleura parietal. Quando ocorrem distúrbios desse ultrafiltrado do plasma, distúrbios esses que eu vou explicar mais na frente, pode ocorrer o fenômeno chamado derrame pleural, que é o acúmulo de líquido no espaço pleural. Bom, o derrame pleural ele vai surgir por distúrbios no mecanismo que normalmente reabsorve 5 a 10 litros de fluido pleural a cada 24 horas. Fisiologicamente, é presente cerca de 5 a 20 ml de líquido na pleura. Essa imagem aqui ao lado, ela demonstra basicamente aqui o interstício parietal extrapleural com os vasos linfáticos. Toda essa reabsorção do líquido pleural ela vai ser feita basicamente pelos vasos linfáticos. E esses vasos linfáticos eles são dotados de válvulas unidirecionais, e no tórax eles vão impulsionar a linfa utilizando sua própria contração rítmica e os movimentos respiratórios da parede torácica. Bom, passando o slide, basicamente as causas que vão causar esse derrame pleural vão ser o aumento da permeabilidade capilar, o aumento da pressão hidrostática, a hipoalbuminemia, a pressão intrapleural negativa e obstrução linfática. Sendo que geralmente quando se tem aumento da permeabilidade capilar está relacionado à inflamação ou até mesmo implante neoplásico, aumento da pressão hidrostática geralmente causado por insuficiência cardíaca congestiva, hipoalbuminemia geralmente causado por redução da pressão oncótica do plasma, e a pressão intrapleural negativa geralmente por atelectasia, e obstrução linfática por tumores ou lesões actínicas. Bom, vou falar um pouco basicamente de derrame pleural geral, sem entrar nos detalhes neoplásicos, porque é de suma importância para o conhecimento do cirurgião. O derrame ele é considerado um exsudado, caso ele preencha os critérios de Light, e a causa mais comum de transudado vai ser a cardiogênica, o restante vão ser exsudados, neoplasia, infecção ou causas reumatológicas. E, bom, em relação aos critérios de Light, eles vão ser basicamente 3. Relação entre proteína do líquido pleural e a proteína sérica. No caso dos transudados, vai ser menor do que meio e exsudato maior do que 0,5. Relação entre DHL do líquido pleural e sérica menor que 0,6 no caso dos transudados, e nos exsudados maior do que 0,6. E o DHL no líquido pleural maior do que 2/3 do limite superior no soro. No caso dos transudados não vai ocorrer, e nos exsudados sim. Sendo que a presença de qualquer um dos 3 critérios de exsudato é suficiente para a caracterização, e a presença dos 3 critérios de transudato é necessária para a sua caracterização. Ou seja, para se realizar esses critérios de Light, é necessária a dosagem sérica tanto do DHL quanto das proteínas, e também a dosagem do DHL e das proteínas no líquido pleural. Em relação ao derrame pleural parapneumônico, vai ser o derrame pleural complicado, geralmente decorrente de persistência de pneumonia, ou uma pneumonia não tratada, ou um tratamento inadequado. Vai ocorrer invasão do espaço pleural por número crescente de bactérias que passam a se multiplicar, não sendo mais totalmente destruídas pelas defesas do organismo, e que vai gerar o empiema pleural, que é a fase denominada fibrinopurulenta. Em relação, são basicamente 3 estágios: derrame pleural parapneumônico não complicado, derrame pleural parapneumônico complicado e o empiema.
No caso do não complicado, o aspecto vai ser claro, o pH vai estar em torno de 7,2, DHL menor do que 1000, glicose maior que 40 e não vão haver bactérias no GRAM e a cultura vai ser negativa. No caso do derrame pleural complicado, o pH vai ser menor do que 7,2, DHL maior do que 1000, glicose menor que 40 e pode haver bactérias no GRAM e cultura positiva. No caso, esse derrame pleural ele tem que ser drenado. E no caso do empiema, o aspecto do líquido vai ser purulento e independe de achados laboratoriais. Eventualmente, esses casos mais complicados podem até exigir toracotomia com decorticação pulmonar. Bom, agora entrando nos detalhes do derrame pleural neoplásico, vai ser a segunda causa mais comum de exudato pleural e cerca de 150 mil pacientes são diagnosticados anualmente nos Estados Unidos com derrame pleural neoplásico. Eu trouxe essa tabela aqui, essas duas tabelas, que são revisões de meta-análise demonstrando quais são as principais causas de derrame pleural neoplásico. E nessa tabela é até coincidente os dados. Em primeiro lugar vai estar o câncer de pulmão, segundo lugar câncer de mama, terceiro lugar linfoma, quarto lugar próximo, aqui são dados aproximados em relação a gastrointestinal e geniturinário, são semelhantes, e outros e primário oculto. Bom, só falar um pouquinho do detalhe, um detalhe dessa síndrome de Meigs que eu achei interessante, é uma síndrome que foi descrita em 1937, presença de um derrame pleural com ascite e um tumor benigno de ovário, geralmente um fibroma ou um tecoma, e geralmente a resolução cirúrgica da neoplasia benigna do ovário vai ser resolutivo para o derrame pleural. Eu estava lendo sobre essa síndrome, geralmente as causas que vão causar isso aí é principalmente a restrição ventilatória pela grande massa abdominal, gerando distúrbios na reabsorção do líquido pleural, derrame pleural e independente de célula neoplásica, né? Derrame pleural por conta de um tumor benigno. Achei interessante colocar isso na aula pelo fato de fazer pensar que eventualmente mesmo tumores benignos podem gerar derrame pleural. Bom, aproximadamente 15% dos pacientes com câncer de pulmão vão desenvolver derrame pleural. É uma causa importante de morbidade no paciente oncológico, vão tender a um pior prognóstico, e um detalhe importante é que nos casos de mesotelioma, a abordagem terapêutica desse derrame vai ser diferenciada. Geralmente derrames pequenos são assintomáticos, porém nem sempre o tamanho do derrame pleural vai ser proporcional à dispneia, e geralmente os grandes derrames vão ser os mais sintomáticos, mas isso não é regra. Geralmente grandes derrames vão apresentar tosse, dispneia e dor torácica. Basicamente esse é o quadro clínico do derrame pleural. E ao exame físico vai ter redução do murmúrio vesicular pulmonar e em relação à percussão na semiotécnica ela vai ser maciça. Bom, em relação aos exames complementares, a radiografia de tórax geralmente é o primeiro exame a ser feito devido ao mais fácil acesso em emergência. E geralmente mais de 200 ml vão ser visualizáveis ao raio-x póstero anterior, e geralmente derrames com mais de 50 ml vão ser visualizados ao raio-x em decúbito. E existem alguns detalhes que podem inferir a presença de malignidade, que vai ser um derrame volumoso, desvio mediastinal e o espessamento pleural extenso. Nessa imagem que eu coloquei, todas essas informações a gente consegue ver isso aí. É um derrame volumoso, o mediastino está desviado e a pleura vai estar espessada. Em relação ao ultrassom, ele possui uma maior sensibilidade na detecção do derrame pleural. Ele pode ser um auxílio importante nos casos de toracocentese, para se fazer toracocentese, porque vai reduzir o risco de pneumotórax e vai reduzir a incidência de sangramento. Geralmente, a imagem do líquido é anecoica, que é essa imagem aqui dessa foto, e alguns detalhes podem inferir malignidade do derrame, que é o espessamento pleural, nodularidade do diafragma e irregularidade da pleura. Em relação à tomografia de tórax com contraste, é o padrão ouro para avaliação do derrame pleural.
e algumas características podem sugerir a malignidade também. O espessamento circunferencial, o espessamento nodular, pleuroparietal e a doença na pleura mediastinal. Bom, agora já entrando no diagnóstico e terapêutica, 60% dos casos podem ter o diagnóstico com a toracocentese simples. O menos invasivo para se ter diagnóstico vai ser a toracocentese e a biópsia com agulha de Kopp. Em geral, o derrame neoplásico ele vai ser hemorrágico e exudativo, porém isso não é uma regra. E a biópsia guiada pela agulha de Kopp vai ter uma sensibilidade de 57%, que é uma biópsia às cegas. E, bom, lembrando que essa toracocentese, se for guiada por ultrassonografia, vai gerar uma maior sensibilidade e uma maior segurança para o procedimento. Em relação ao VATS, a videotoracoscopia, vai possibilitar visualizar lesões neoplásicas na pleura, vai possibilitar a visualização da superfície pleural, como eu trouxe aqui nessa imagem, uma carcinomatose pleural, e ela tem altíssima sensibilidade, altíssima especificidade. Ela permite que se faça uma pleurodese ampla, se for ter indicação que se faça pleurodese, baixa taxa de complicação e geralmente ela não é indicada se o paciente tem um performance status ruim. Bom, então o que devemos considerar no manejo do derrame pleural neoplásico? O tipo de câncer primário, o estadiamento da doença, as comorbidades do paciente, o status funcional dele, performance status, a proposta de tratamento para a neoplasia, a resposta ao tratamento prévio, a sobrevida esperada do paciente e também o desejo do paciente. Bom, eu trouxe esse fluxograma que é utilizado no ICESP para derrame pleural maligno recidivante. O paciente com performance status maior do que 70, com boa condição clínica, e o pulmão expande após a evacuação desse derrame, o melhor para ele vai ser o VATS com a pleurodese. Se esse paciente ele tem um KPS maior do que 70%, mas não está em boas condições clínicas, o melhor para ele vai ser a drenagem pleural. Caso ocorra expansão do pulmão, está indicada a pleurodese. Caso não tenha expansão pulmonar, o melhor vai ser o catéter de demora. Se esse paciente tem um KPS entre 70% e 30%, ele vai para a drenagem pleural. Se o pulmão expandir, pleurodese. Se não expandir, catéter de demora. Caso o paciente tenha um KPS menor do que 30%, o melhor pode ser a toracocentese, que vai ser o menos invasivo, toracocentese de repetição, e eventualmente não se fazer nada também pode ser uma opção. Bom, falar um pouco da pleurodese, é o principal método terapêutico definitivo para derrame pleural maligno. Vai causar adesão dos folhetos pleurais, obliterando o espaço e impedindo o reacúmulo de líquido. Ela pode ser geralmente ela é feita com agentes esclerosantes, sendo que esses agentes esclerosantes são os irritantes, os antibióticos, como a tetraciclina, que é utilizada, antineoplásicos, como a bleomicina, que é utilizada como um agente para pleurodese, e com agentes biológicos também. A pleurodese ela pode ser realizada tanto pela toracostomia em selo d'água, que é o dreno torácico, e pelo VATS. Ambas são opções para se realizar a pleurodese. Em relação aos agentes esclerosantes, basicamente talco, eu vou falar um pouquinho mais na frente, os derivados da tetraciclina, que são antibióticos, a bleomicina, que é um quimioterápico, e o nitrato de prata e o iodopovidine. São basicamente esses agentes esclerosantes que se podem fazer a pleurodese. O talco é o mais utilizado, é o método mais eficaz e mais barato. Ele consiste em silicato de magnésio hidratado e a dose máxima é de 5 gramas. Bom, e só um detalhe, lembrando, a indicação de pleurodese ela vai ser após a expansão pulmonar, depois de evacuação do derrame, para melhora dos sintomas e se o paciente tiver performance status adequado. Em relação ao catéter pleural de longa permanência, ele vai gerar melhora. Em 95% dos pacientes vão ter melhora dos sintomas. É um catéter de silicone que ele vai ser passado pelo cirurgião que acompanha o paciente.
e 45% desses pacientes que fazem uso do catéter pleural de longa permanência, eles vão ter a pleurodese espontânea e vai possibilitar terapêutica em regime ambulatorial e ele possui um baixo índice de infecção de 0 a 12%.